Um, dois, três e já! Boa noite, eu sou a Soninha Francini, vereadora. Eu já pensei se não era meio bobagem falar isso aqui, porque imagino que quem clicou na live imagina quem eu sou, mas esses dias eu recebi uma mensagem no inbox muito engraçada. A gente fala inbox também pro Instagram ou só pro Facebook? Recebi uma mensagem assim: oi, acompanho os seus vídeos e acho muito legais, mas quem é você? Eu achei o máximo. E o rapaz ainda falou assim: você me adicionou no seu Instagram, eu sigo você, os seus vídeos gosto muito, mas quem é você? Aí eu respondi pra ele: eu te segui? Sério? Por que será que eu te segui? Também não lembrava. Aí ele também deu risada. Acho que eu respondi que eu sou vereadora em São Paulo, então boa noite, Soninha Francini. Eu sou vereadora em São Paulo, falando de casa. Oi, Alice, oi, César, oi, Paula Pagu! Paula Pagu, autora de um livro infantil de projetos premiados pela Secretaria de Direitos Humanos. Trata muito de bullying, de sofrimento, de suicídio. E pelo lado positivo, de respeito à diferença, à diversidade, acolhimento, amizade. Tem um livro sobre o pontinho amarelo, ilustrado por um aluno dela. Que bom ver você aqui, Paula Pagu, e que faz várias sugestões também de coisas para fazer aqui nessa época. Bom, estou aqui em casa, tenho ficado bastante em casa. Hoje eu saí e fiquei com a raiva de ter que sair. Às vezes a gente sai e fica até aliviado, né? Mas hoje eu não gostei de ter que sair não, mas tinha que sair, tinha que ir no banco resolver os problemas pessoalmente. Mas eu saí e voltei rapidinho pra casa. E minha casa tá uma zona, eu ia fazer um tour rápido aqui, mas vou mostrar uns gatinhos. Este é o Jung. Fala, Jung. Tudo bem? Daqui a pouco ele vem atrapalhar a live. E esse aqui é o Tatal. Quer falar alguma coisa, Tatal? Esses dois são os que falam, nem sei se deu pra ver o Tatal. Bom, bora lá falar sério, um pouquinho? Oi, Alfredo Cabral. Oi, Luiz Bianchi. Então, vamos lá. Como sempre, eu gosto de dividir... Oi, Viviane Piteri. Enfermeira, né? Está atuando? Eu costumo dividir a live em 3 blocos. Um com reflexões, comentários sobre o noticiário do dia. Um segundo bloco com notícias sobre a Câmara Municipal de São Paulo. E um terceiro bloco com dicas, boas notícias em geral. Então vamos lá. Começando pelo... Eu dou risada aqui porque entra a Lília e fala que é minha fã. A Lília é minha assessora, tá, gente? Ela tá fazendo número aqui na live, até porque cai na prova. Os assessores têm que assistir. Paulinha Conrado assistindo. Paulinha, você tá com tosse, fiquei sabendo. Você se cuida, viu? Bom, vamos lá? Falar das notícias do dia. Hoje, os jornais da manhã, que foram os que eu vi, depois não vi mais nada. Mas falaram muito sobre o absurdo das filas nas agências da Caixa Econômica Federal, impostos da Receita, com as pessoas que precisam ter o seu CPF em ordem para poder receber aquele benefício do governo federal e que, quando entram lá no sistema, descobrem que tem alguma coisa errada com o CPF, ou já sabia que tinha alguma coisa errada com o CPF, e vão pessoalmente para uma agência da Caixa Econômica Federal para tentar resolver. E o que a Receita Federal tem dito, assim, convictamente, insistentemente, fica em casa. Não vai tentar resolver problema do seu CPF na agência bancária. E aí, para tentar contribuir, a gente fez uma sequência, assim, de artezinhas de orientação. Saiba como regularizar o seu CPF. Tá no Facebook, tá no Instagram também. Então é bem o beabá, assim. Acesse o link receita.economia.gov.br, clique no botão CPF, escolha o serviço e assim por diante. A Viviane tá lembrando que os Correios também estão com muitas filas. Verdade. E parece que é mais para retirar encomendas, né? É isso. E tem algumas agências de correio prestam serviços equivalentes aos serviços bancários, então talvez seja por isso também, como as lotéricas também, tem filas enormes. Às vezes a lotérica
é o que corresponde a uma agência bancária na quebrada. Aliás, uma das reivindicações que a quebrada faz é ter agência bancária. Pensa que não, dá um trabalho desgraçado para quem não opera muito no modo eletrônico, até porque não tem internet em casa, essas coisas. Sente muita falta de uma agência bancária. Então, Correio, Lotérica acabam fazendo isso. Então, a gente está contribuindo aqui no Facebook, no Instagram, com orientações sobre como regularizar o seu CPF. E aí, se você precisa, se você está assistindo a live, provavelmente você não é quem precisa de ajuda. Mas se você pensa em alguém, seus funcionários, empregados, amigos, parentes mais velhos, pessoas que têm mais dificuldade de lidar com a internet, dispara a mensagem aí e você pode se candidatar para ajudar. Porque se a pessoa não consegue resolver sozinha, aí de repente você no telefone com ela vai fazendo um tutorial de amigo, assim. O importante é espalhar a mensagem. Não precisa ir na Caixa ou na Receita Federal regularizar o CPF. Aliás, não é que não precisa, não é para ir. E pela internet dá para resolver quase tudo. O representante lá da Receita Federal que estava dando entrevista hoje na Globo News, ele falava, as pessoas falavam assim, tive um problema lá que não tá lá o nome da minha mãe. E aí tudo isso está previsto no sistema. Tem um lugarzinho lá para você informar o nome da sua mãe. E se você... E tem inclusive a possibilidade de selecionar o campo órfão, se você não tem o que escrever ali no campo mãe. Geralmente isso é mais comum no campo pai, tanto é que felizmente a maioria das políticas públicas admite só o nome da mãe como informação obrigatória para registro. Então, por favor, se você não está inscrito, não pretende receber o benefício do governo federal, mas conhece alguém que possivelmente vai se inscrever, eu tô aqui pensando na Tânia, que trabalha aqui em casa e que faz jus ao benefício. Eu continuo pagando a Tânia normalmente, ela não tá vindo trabalhar, mas eu acho que ela só tem a minha casa para trabalhar. Então ela precisa desse reforço, desse recurso do governo federal. E acabei de pensar que é bom eu ligar para a Tânia para ver se ela conseguiu se cadastrar lá. Bom, outro assunto muito discutido hoje foi o projeto no Congresso que prevê que o governo federal socorra estados e municípios em função da queda de arrecadação que teremos. Então vai ter muito menos ICMS, vai ter muito menos ISS, porque toda a atividade econômica está deprimida. E aí o Congresso, a Câmara Federal já aprovou, tinha entrado em discussão no Senado, parei de acompanhar, mas o governo federal não está nem um pouco feliz com essa ideia de ter que transferir recursos para os estados e municípios, sendo que, na verdade, o nosso sistema federativo é muito bagunçado. A gente tem uma concentração brutal de recursos em nível federal e assim, como costumam dizer, né? Quem produz, quem gera receita, recursos, são os municípios, são os estados. E aí a União arrecada, basicamente. A União fica com uma parte brutal dos impostos e contribuições. E aí ela distribui como bem entender. Tem muitos repasses que são obrigatórios e esses, em geral, dão para a União uma responsabilidade muito menor. Por exemplo, o financiamento do SUS. É assim, a União entra com isso daqui, os estados com isso, o município com o restante. E tem os repasses voluntários, quer dizer, aqueles que o governo faz sem que seja obrigado. Teoricamente, num país super grande e desigual como o nosso, isso seria bom, que você centralizasse os recursos no governo federal para que ele fizesse o equilíbrio na distribuição. Na prática, não é nada disso que acontece. E aí São Paulo é sempre mencionado assim, né? O estado mais rico da federação. Acontece o seguinte, uma boa parte da riqueza produzida no estado de São Paulo vai ser transferida na forma de impostos para o governo federal, tipo imposto de atividade industrial, imposto sobre a produção industrial. E se São Paulo tem, né, uma riqueza sendo produzida, que gera muitos impostos federais, São Paulo tem 1/5 da população brasileira inteira aqui. E aí agora nessa discussão, né, quem perdeu mais arrecadação do ano passado para esse e tudo, tem alguns parlamentares
dizendo, mas desse jeito, você vai comparar com o imposto do ano passado e esse imposto, as maiores perdas vão ser de quem arrecadou muito mais ano passado. Então não é justo, porque esses vão receber uma reposição muito maior. Sim, claro, se a gente teve uma perda maior, pelo amor de Deus, não tem nada de bairrismo, de defender São Paulo, porque São Paulo... Não, a gente tem 40 milhões de pessoas vivendo aqui. E se a gente perdeu muita receita, é claro que isso precisa ser reposto. E não é nenhum favor do governo federal devolver para estados e municípios aquilo que é produzido aqui mesmo. Se bem que tem um outro problema aí da nossa federação, que alguns municípios são totalmente dependentes de recursos federais. O que eles geram, o que eles arrecadam, não é suficiente para bancar as suas despesas. Então, não é à toa que se faz tanta politiquinha, sabe? Você tem uma prefeitura que é totalmente dependente de recursos federais, de recursos, por exemplo, de emendas parlamentares. Então, por isso que você tem os coronéis, né? Que são os benfeitores de determinadas cidades. Então isso também é um problema sério. Prefeituras que, por exemplo, o Nelson lembrando aqui, de cada R$100 de imposto, menos de 15% voltam para cá. E sendo que os municípios são responsáveis pela educação fundamental, pela atenção básica de saúde, por todas a zeladoria, tudo que diz respeito ao urbanismo, por uma boa parte da produção habitacional. Então, esse nosso esquema de responsabilidades, deveres, recursos é muito bagunçado. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta ou comentário aqui para cima. Que o Guedes deve estar possesso com essa decisão da Câmara. Sim, tanto é que o governo federal está cogitando até de fazer uma medida provisória, né, que entre em vigor antes da conclusão do processo de votação no Congresso, e aí o governo diz como é que ele vai fazer para transferir esses recursos para estados e municípios. Eu ia falar mais alguma coisa. Pacto federativo, responsabilidades, estados, municípios, quem é rico, quem não é. Bom, se eu lembrar eu falo depois. E uma outra notícia que chamou a atenção hoje, além do diagnóstico positivo do Wilson Witzel, a notícia de que 25% das pessoas, me ajuda alguém que compartilhou essa notícia, não sei se foi a Amanda, se foi a Alice, mas parece que 25% das vítimas fatais de Covid-19 não são do chamado grupo de risco. Pessoas com doenças pré-existentes que as tornam mais vulneráveis, pessoas com mais de 60 anos ou pessoas que estejam com a imunidade baixa por razões diversas. Porque assim, uma coisa é você divulgar o dado, olha lá, 75% são do grupo de risco. Então, 25%, 1 em cada 4 não é do grupo de risco. E além do que, o grupo de risco inclui, por exemplo, pessoas com obesidade significativa. Quer dizer, não é alguém que está um pouquinho acima do peso, aquela coisa da circunferência abdominal muito maior do que deveria ser. Então eu já vi alguns comentários assim, puxa, olha o cara, super novo, super ativo e teve Covid. E aí, pela foto da pessoa, você vê uma pessoa muito obesa, com sinais claros de estresse. Então, ser superativo não é necessariamente sinônimo de uma vida. O povo mora no município, não no estado, nem no país. A Alice está lembrando, 27% das vítimas têm menos de 60 anos. Obrigada, Alice. Ou seja, é mais ainda do que os 25% que eu tinha dito. Então, eu lembro nas campanhas de AIDS, a gente falava muito assim, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco. Você pode ser uma pessoa que teve uma única relação com o seu parceiro monogâmico e foi uma relação desprotegida e às vezes nem ele sabia que ele tinha HIV. Então a gente lembrar disso de novo, né? Tem comportamento de risco. E aí, claro, conforme a vulnerabilidade de cada um, o vírus pode ser mais ou menos nocivo. E não adianta a gente achar,
eu sou atlético, o vírus não vai me pegar. Porque também tem isso. Os organismos reagem de maneiras até meio imprevisíveis. Eu fiz uma pergunta num programa de televisão, mas não chegou a minha vez de responderem, que é exatamente o que acontece que algumas pessoas têm o diagnóstico num dia e morrem dali a 2, 3, 4 dias. O que acontece? E às vezes é aquela coisa, jovem, saudável, etc e tal. Então, por que às vezes o vírus... Se tem alguma explicação, né? Ou se é só o karma, enfim. Mas por que às vezes o vírus provoca uma reação tão brutal no organismo e tão rápido, né? Se o tempo médio de permanência na UTI é de 15 dias, poxa, as pessoas morrerem depois de 2, 3 dias internadas é bastante preocupante. É bom que seja, né? Eu às vezes estou pensando, estou falando aqui hoje, nem sei se eu tenho Covid ou não. Bom, vamos lá. Então, o que eu anotei aqui que eu queria comentar na live de hoje eram esses pontos aí, essa distribuição de recursos do governo federal para estados e municípios, as dificuldades que as pessoas estão tendo para regularizar o seu CPF, e essa notícia de que mais de 1/4 dos casos das vítimas de Covid são pessoas que têm menos de 60 anos. Bom, notícias da Câmara Municipal agora. Hoje de manhã a gente teve reunião da Subcomissão de Cultura. É uma subcomissão da Comissão de Orçamento e Finanças. A gente vem se reunindo assim, no mínimo a cada 15 dias, chegou a fazer reuniões semanais, discutindo uma série de aspectos da política cultural, Conselho Municipal de Política Cultural, Plano Municipal de Cultura, e agora a gente se reuniu para falar do contexto aí da pandemia. Já continuo falando da cultura, o Donizete pergunta, você acredita que essa quantidade de pessoas que estão doentes e mortas são reais mesmo? Todo mundo sabe que não são, Donizete. Por 2 razões. A gente nunca vai saber todas as pessoas doentes, porque você só consegue contar aquelas que foram para o hospital e testaram positivo, porque a orientação se você tem sintomas de Covid, menos a falta de ar, se isola, fica em casa, se cuida, é isso. Se você tem falta de ar, aí sim corre para o hospital. E nesse caso, você vai ser internado e aí você vai ser submetido a um teste para confirmar se o que você tem é mesmo Covid ou alguma outra forma de infecção, enfim. Então, a gente não sabe quantas pessoas têm o Covid. Não sabe mesmo. Tanto porque algumas são assintomáticas, quanto porque outras desenvolvem a doença e ficam em casa. E quantas pessoas que já morreram de síndrome respiratória aguda? Também muitas pessoas ainda aguardam um resultado de teste. Então, os números de doentes são muito maiores do que esses. E os números de pessoas falecidas em decorrência da Covid também são maiores dos que o que já foram totalizados e que estão sendo divulgados. Então, não é nem que estão mentindo pra gente. São números que não existem. Não tem ninguém escondendo isso da gente. Entre outras coisas, também não existem, por quê? Porque a gente não consegue fazer os testes na velocidade necessária. E os números são muito impressionantes. É tipo assim, não, hoje o Adolfo Lutz tem capacidade de fazer 2.000 testes por dia, mas isso não dá, precisam ser 16... não tem material para fazer todos esses testes. Não adianta. Eu até conversei com deputados estaduais do Cidadania e falei, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Se botar mais dinheiro, eles vão poder contratar mais pessoas? Precisa comprar mais equipamentos? Não. O que precisa ter são os insumos, os reagentes para fazer os testes, e esses estão em falta no mercado do mundo todo. O Nelson Teixeira está aqui comentando de novo, o que é muito preocupante, que na maioria da rede hospitalar nos municípios onde tem, não tem os recursos mínimos. Pura verdade. Onde tem recursos, já não são suficientes. Imagina aqueles lugares que normalmente não tem nenhum leito de UTI. E assim, e não está nada errado um município pequeno não ter nenhum leito de UTI, porque um leito de UTI significa uma baita de uma estrutura material, de recursos humanos. Então, por isso existe a tal da hierarquia no sistema de saúde, né? Você tem os hospitais de complexidade, de alta complexidade, que a gente chama, né, de hospitais referência, que servem para isso mesmo, para fazer o atendimento num determinado território.
tudo bem, a gente também não tem hospitais de referência na quantidade que deveria. Em São Paulo você tem hospitais tipo o do Grajaú, do Campo Limpo, que atendem assim 500.000 de pessoas numa unidade hospitalar. Então sim, a gente também precisava ter mais hospitais, mas também não quer dizer que cada cidade tem que ter um hospital e todo hospital tem que ter leitos de UTI. Não adianta querer criar um padrão assim de atendimento para uma situação excepcional. Por isso também a gente faz hospital de campanha. Porque a gente não precisa criar 500 novos leitos de UTI em caráter permanente, mas a gente precisa criar rapidamente agora. Então, voltando a falar da Câmara, né? A gente teve a reunião da Subcomissão de Cultura e os vários coletivos, movimentos, segmentos conversaram muito entre si antes de procurar os vereadores, eu e o Donato. Eu sou presidente da subcomissão, o Donato é o presidente da comissão de finanças. E foi muito legal que eles trouxeram uma proposta, super justa, sensata, razoável, factível. Eles estão preocupados com o fato de que, haveria a contratação de muitos artistas para muitos eventos da prefeitura, eventos ao ar livre, virada cultural, apresentações nos centros culturais, nas casas de cultura, nos teatros, e tudo está suspenso. Então os artistas estão sem receber. Os artistas, assim como comerciantes, assim como cabeleireiros, dependem da sua atividade para se sustentar. Falo isso porque a gente já teve algumas discussões aqui em relação a isso, tipo, com tanta coisa importante, a prefeitura vai gastar dinheiro com cultura? Sim, porque também são trabalhadores, também é uma categoria econômica, também é uma atividade necessária ao convívio humano, saudável. E assim, a cultura gasta com cultura, não precisa tirar dinheiro da cultura para colocar na saúde. A gente já está tirando dinheiro de vários lugares para colocar na saúde, inclusive da Câmara Municipal de São Paulo, ótimo, 38 milhões, e agora tem o projeto do Tribunal de Contas, eu já falo. Mas a cultura tem o seu orçamento para produção cultural, para a contratação de artistas, de técnicos, de oficineiros, de professores. Então, eles trouxeram várias propostas, assim, muito interessantes. Desde um socorro emergencial para aquele artista que está passando fome. Aliás, os Sátiros, que é um grupo de teatro ali da Praça Roosevelt, sediado ali, né? Os Sátiros, eu fiquei sabendo que eles estão fazendo uma campanha de arrecadação, mais uma que a gente vai se engajar, para os artistas de circo do interior. Tem 90 companhias de circo familiares no estado de São Paulo. Então são centenas de famílias que dependem de montar a lona, fazer o espetáculo, contar bilheteria para se sustentar. E elas estão passando fome. O Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos, o SATED, eles estão recebendo apelos desesperados por cesta básica para artistas que estão sem renda nenhuma, passando fome. Então tem a demanda assim por um auxílio emergencial naqueles termos dos catadores ou do governo federal, R$600 para sobrevivência. Aí tem a contratação de artistas para fazerem apresentações pela internet, e não só artistas e apresentações, mas um curso de iluminação, curso de cenotécnica, figurinos. Tem a proposta também de você pagar adiantado, tipo, contando, né, que as atividades vão ser retomadas lá no segundo semestre, então você paga 50% do que pagaria pelo espetáculo para que a companhia continue ensaiando, continue se sustentando. Também um recurso para ajudar quem tem um espaço alugado, um espaço próprio que está pagando IPTU, todas as contas, pagando os funcionários. A gente não quer que ninguém mande ninguém embora. Eu quero, não quero que mande embora. Aí você tem o funcionário lá, da limpeza, da bilheteria, da manutenção, eletricista. Então eles estão sendo totalmente razoáveis, não estão pedindo nada que eu acho que mesmo multiplicado por 30 mil que não caiba no orçamento da Secretaria de Cultura, até porque isso, a cultura está deixando de gastar com outras coisas que foram proibidas nesse período. Então, que consiga transferir esses recursos para os técnicos, artistas e outros profissionais aí relacionados à atividade artística. Então, a gente fez essa reunião.
Eles vão, aliás, já mandaram, eu ainda não vi, mas mandaram um documento com a síntese dessas propostas, e a gente já pediu uma reunião virtual também com o secretário da Cultura, que deve nos atender até o fim da semana. Aí teve colégio de líderes, os líderes de cada bancada se reúnem com o presidente da casa para definir a programação de trabalhos da semana. E a boa notícia é que o Tribunal de Contas mandou o projeto de lei para a Câmara também, propondo, né, oferecendo 10 milhões de reais que eles têm lá como saldo do seu fundo de despesas, que isso seja transferido para o Poder Executivo para ser usado em ações de combate ao Covid. E eu queria muito que isso acontecesse. Propôs isso numa sessão plenária semana passada. A Câmara, né, transferiu recursos do seu fundo de despesas, o Tribunal de Contas poderia fazer a mesma coisa. E a gente até pensou em fazer uma emenda para já dizer, recurso do Tribunal de Contas também vai. Mas a gente preferiu seguir uma via mais diplomática, conciliadora, de sugerir ao Tribunal de Contas que fizesse isso. Eu redigi uma carta, 28 vereadores assinaram, e o Tribunal de Contas respondeu positivamente e mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal. A gente já vai votar o projeto em primeira sessão amanhã. Amanhã tem plenário virtual, 15h. Então isso tá fácil, todo mundo completamente de acordo com essa transferência de mais 10 milhões da função legislativa para enfrentamento à Covid. E aí os outros dois projetos ainda continuam muito em debate. Um projeto que diz respeito a ações emergenciais da Prefeitura, não só na saúde e na assistência social, como também na educação, na segurança urbana. E esse projeto envolve muita coisa, a gente precisa discutir com muito cuidado, porque não é só para fazer um projeto, ter todo o trabalho de votação só para constar, só para marcar posição. Não, a gente quer construir alguma coisa que seja viável mesmo. Assim como o outro projeto, que é o projeto de apoio à economia na cidade, prevendo uma carência para o pagamento de tarifas, taxas, impostos. Então, dar um tempo aí no recolhimento nas parcelas do IPTU, do ISS, da taxa de fiscalização de estabelecimentos. Hoje eu recebi uma mensagem de um dentista falando, olha, os nossos consultórios estão fechados, a gente nem conseguiria EPI para trabalhar e nem sei se vai ter quando reabrir o consultório, porque está em falta no mundo inteiro. Então a gente está completamente parado e continua pagando impostos, taxas, tarifas. Por exemplo, eles pagam uma taxa de recolhimento dos resíduos de saúde. E eles não estão gerando resíduo nenhum. Então, estão pedindo para que eles sejam dispensados disso. As TPUs, né, termos de permissão de uso, que os bares, restaurantes, lanchonetes, eles têm que recolher a taxa da TPU para poder ter mesas e cadeiras na calçada, que, né, o passeio público. Então, em alguns casos, seria não cobrar mesmo. Não cobrar porque não está sendo... aquele serviço sobre o qual incide uma tarifa não está sendo realizado. E no caso de imposto é outra coisa. Imposto é o que vai alimentar todo o caixa da prefeitura para bancar todas as despesas de educação, saúde, assistência social, urbanismo, habitação, transporte, etc. e tal. Verde, meio ambiente. Então o imposto não dá pra... Se a prefeitura abrir mão do imposto, simplesmente disser, não precisa pagar, a gente tá ferrado, não vai conseguir fazer porra nenhuma, nem esse ano, nem no ano que vem. É com o dinheiro de impostos que a prefeitura consegue executar todas as grandes ações. Então, o imposto dá para fazer assim, tudo bem, não precisa pagar agora não. Quando as atividades forem retomadas, isso que você deixou de pagar agora, que era de 3 meses, você tem 30 meses para pagar. Então, eu acredito e defendo isso. Tarifas, taxas, algumas outras, você simplesmente não cobra, até porque os serviços não estão sendo prestados. Impostos, a gente suspende um pouco, mas não é que a prefeitura vai precisar dos impostos, a gente vai precisar dos impostos. A população precisa que a prefeitura tenha receita suficiente para manter milhares e milhares de crianças nas escolas do município, por exemplo. Então, esses 3 projetos, o do TCM volta amanhã, sem controvérsia, totalmente todo mundo de acordo. O de
de ações da prefeitura, começa a ser discutido essa semana, deve ser votado semana que vem, e o das medidas econômicas, esse é mais controvertido ainda, até o Milton Leite, que é vice-presidente da Câmara, líder do Democratas, até ele falou, vamos ver primeiro quanto vai vir de recurso do governo federal nisso que está sendo discutido agora em Brasília, para ir ver o quanto a gente consegue ser abrangente nessas nossas medidas de natureza econômica aqui na cidade. Deixa eu ler uns comentários aqui. Amanda, durante a quarentena percebemos bastante o valor da cultura. Não é bom isso? Muita gente consumindo filmes, músicas, vídeos, livros. Falei, né, que eu tenho um Rap Delivery em Paraisópolis. Acho que vai passar no Profissão Repórter. Hoje é terça ou hoje é quarta? Hoje é terça, né? Nem sei que dia é o Profissão Repórter também, tanto faz. Mas a galera que vai de rap, vai fazer um rap na porta da casa, de longe, eu na rua, você na sua casa, falando sobre os cuidados necessários contra a Covid. Peraí, deixa eu ver aqui mais. Hoje o governador fez um corte de 3 bilhões de o que, Nelson? Me explica depois, que eu não sei. A Viridiana Teixeira, seria interessante inserir essas verbas nos editais, aumentando o orçamento que é baixo. Edital Zé Renato, mais de 400 inscritos, serão contemplados no máximo 14. Então, olha que demais a proposta que veio das próprias categorias que já são contempladas por leis de fomento ou por editais. Que em vez de ser uma concorrência, uma competição em que contempla 14 e os outros todos perderam, que você... Esse ano, excepcionalmente, você pegue o valor do edital e divida de maneira equânime entre todos os projetos inscritos. Isso valendo especialmente para os editais que já tinham sido publicados. Eu achei uma ideia maravilhosamente generosa. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguns refis dos impostos. Quer dizer que o governador... renunciou a uma receita de 3 bi agora, é isso, Nelson, para prorrogar pagamentos de impostos? Imagino que seja. No orçamento do Estado, centrando saúde e segurança pública, ótimo. Seguindo, amanhã tem reunião da Comissão de Finanças, a gente basicamente vai apreciar propostas relacionadas à Covid e aprovar requerimentos, pedidos de informação também em torno desse assunto. E a vereadora Juliana Cardoso procurou a Sandra Tadeu, que é presidente da CPI da violência contra a mulher, que também mal foi instalada e já foram suspensos os trabalhos, e pediu para a gente fazer uma reunião virtual da CPI, já que era esperado, infelizmente, não é para achar normal, como o presidente pareceu achar, né? Falta pão, todos brigam, a mulher apanha. Mas é verdade que isso acontece, não é porque falta pão, é porque os grandes autores de violência doméstica moram com as vítimas. E aí uma convivência forçada, mais intensa, torna as vítimas ainda mais expostas à violência dos seus companheiros, pais, padrastos. Então a Juliana sugeriu, eu topei, Sandra topou, a gente vai fazer então reunião virtual dessa comissão parlamentar de inquérito para discutir aí as ações que estão e que precisam ser tomadas. Bom, de informações da Câmara Municipal é isso. Agora a parte de boas notícias, iniciativas solidárias, dicas, pedidos de contribuição também, porque as iniciativas solidárias dependem que as pessoas se engajem nelas, né? Olha que legal isso aqui. A Cruz Vermelha vai oferecer orientações de saúde no modo ensino à distância. Comprometida em aliviar e atenuar o sofrimento humano, a Cruz Vermelha de São Paulo considera a saúde um direito inalienável de todas as pessoas. E aí discorre um pouco sobre isso. Essa capacitação à distância tem o objetivo de incentivar e orientar trabalhadores das redes municipais e estaduais de assistência social para promoverem comportamentos saudáveis e prevenir a propagação da Covid e de outras doenças infecciosas também durante o surto de Covid. E aí eles anunciam aqui
assim, se você preenche lá um formulário, você pode ter acesso aos vídeos online e depois eles vão estar disponíveis para bate-papo online e tirar dúvidas e tal. Então, é uma formação voltada para profissionais de assistência social, tanto na rede municipal quanto na rede estadual. E aí tem um e-mail aqui para quem tiver dúvidas: educação e saúde, só que sem C cedilha, então fica aquela coisa feia, educacau e saúde, @cruzvermelhasp.org.br. A minha dúvida, por exemplo, é se profissionais de assistência social, deixa eu acender uma outra luzinha aqui que tá uma escuridão horrorosa, né? Profissionais, se pessoas da assistência social, profissionais ou voluntárias que não prestem serviço para o município, para o estado, se também poderiam participar, quem trabalha em serviços não conveniados, por exemplo. Então, Educacau, cruzvermelhasp.org.br. Outras notícias boas e dicas. Tem um edital publicado pela Secretaria de Trabalho que foi aberto dia 8, tá? Costureiras e artesãos para a produção de máscaras e outros dispositivos médicos identificados como prioritários, tipo aventais, né? Protetores de pé. A ação Costurando pela Vida, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, investirá R$2 milhões para selecionar entidades sociais para essa produção. A expectativa é produzir mais de 1 milhão de máscaras para profissionais da saúde e da assistência social, 500 mil protetores faciais, 500 mil aventais. Protetor de pé não está incluído. Serão aceitas propostas que solicitem apoio financeiro de 50 mil a 800 mil reais. Então, desde pequenas oficinas até estabelecimentos um pouco maiores. Então, deixa eu ver até quando vão as inscrições. Até amanhã. Os interessados deverão enviar os planos de trabalho até 15 de abril pelo e-mail cde@prefeitura.sp.gov.br. Então, uma seleção para artesãos e costureiras. Se você conhece alguém, se você não é artesão nem costureira, mas conhece alguém que pode se candidatar, eu já lembrei aqui de no mínimo uma pessoa, a Cláudia Santoni, que é uma artesã. Vou ver se ela já está sabendo disso daqui. Outro edital com inscrições abertas é o do Hackathon. Mais um hackathon para criar soluções contra o coronavírus. Na verdade, mais um hackathon não. O que a gente tinha divulgado antes da ADSAMPA não era um hackathon, era receber propostas para desenvolver projetos de inovação voltados para o enfrentamento à pandemia. Hackathon é maratona. Não sei como é que vai fazer isso sem reunião presencial, aglomeração, mas dá para fazer. Então é tipo uma maratona, 24, 48 horas, desenvolvendo ali um produto. Então, é o Centro Paula Souza, que está promovendo essa maratona. A competição virtual começa agora, sexta-feira, 6 da tarde, e dura 2 dias. Inscrições até as 2 da tarde de quinta-feira. Podem participar estudantes e ex-alunos das ETECs e FATECs, que são as escolas de ensino técnico do município, de ensino médio superior, do estado de São Paulo, e também educadores, programadores, desenvolvedores, empreendedores, designers e quem mais estiver interessado e for maior de 18 anos. Então, dá para se inscrever aqui no endereço Hackathon. Podia ser um endereço mais amigável, né? Hack, H-A-C-K, e Trouble, problema em inglês. Se você não souber escrever, mais fácil pegar no Google do que anotar eu soletrando aqui. Mas em todo caso, Hackathon, TROUBLE.com.br. Então, muito legal. Tem um videozinho aqui explicativo. Ai, que bonitinho. Tem um videozinho explicativo. Tem o formulário para se inscrever.
Um evento online gratuito, lógico, né? Que não ia ser presencial. Tapada aqui, hesitou durante 15 segundos para imaginar que o hackathon ia ser presencial, até parece. Então, mais essa dica, se você conhece pessoas que atuam nessa área, inovação, desenvolvimento de soluções tecnológicas, ajuda a divulgar porque é muito legal. E aí, uma outra notícia bacana, aqui ação direta do poder público. Aliás, deixa eu fazer propaganda do meu site, soninha.com.br. A gente tem aqui uma parte dedicada exclusivamente a notícias sobre o coronavírus. Então aqui fala, por exemplo, desse pedido que a gente fez para o Tribunal de Contas, como regularizar o CPF para obter o auxílio emergencial. E essa notícia muito bacana: Prefeitura de São Paulo lança Vidas no Centro. Isso aqui é na Praça da República. A prefeitura... Fica muito ruim o áudio quando eu viro o telefone ao contrário. Alguém me diz aí. Olha que demais isso aqui. Chuveiros masculino e feminino para proporcionar condições. Obrigada, mãe, péssima influencer. Cadê? Condições básicas para higiene pessoal, cidadãos em situação de vulnerabilidade social. As operações começam nas praças da Sé e República. Na sequência, oi, digital da rua, Hackatrouble. Então, Sé e República começam agora. Ao longo da semana, em 7 pontos estratégicos, vai ter na região do Triângulo SP, que engloba Largo São Bento, Pátio do Colégio, Largo São Francisco e Centro Novo. Sanitários masculinos e femininos. A estrutura está pronta para oferecer banho quente e higienização. Banho quente, por favor. Higienização para as pessoas da região. O importante é mantê-las limpas e sem aglomerações. Então, é uma parceria, secretário de Turismo com o SMADS. Por que secretário de Turismo? Porque a SP Tours também é responsável por fornecimento de boa parte das estruturas que a prefeitura utiliza em áreas públicas. E, aliás, a gente pede faz tempo, eu sou da comissão de turismo também, e a gente pede faz tempo para todos os envolvidos no setor de turismo que apoiem, que ajudem, financiem a instalação de banheiros públicos, que são úteis em caráter permanente e são muito importantes para fomentar o turismo, né? Lógico. E vai ter uma super estação também no Parque Dom Pedro, com chuveiros. Olha isso, capacidade para atendimento de até 3.000 pessoas por dia. Eu vou falar que não é só morador de rua que tem dificuldade de acesso a um banheiro decente e um chuveiro que preste. Eu já quis uma vez publicar um livro de fotos chamado Iniciativa Privada, mostrando o que as pessoas fazem para improvisar banheiros nas suas casas, nos seus barracos. E assim, São Paulo, século XXI. Não é nem no interior dos distantes rincões, onde ainda não existe nem rede de esgoto, e nem é no século XIX. É uma coisa inacreditável, assim. Centro da cidade, favela do Moinho. E tem gente com algo que se chama banheiro, a falta de outra definição. Então, muita gente precisa de um lugar onde tomar um banho quente decente. Então, as 3 super, até 3.000 pessoas por dia. Aí 2 estações padrão, no Paissandu e na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, não lembro qual é essa praça. 1.500 pessoas por dia. E 2 estações de sanitários e sem banho, no Pátio do Colégio e no Largo General Osório. Só no centro da cidade tem 11.040 pessoas em situação de rua. E entrem lá, entrem no meu site, soninha.com.br, para acompanhar essas informações, notícias, dicas e apelos. A gente vive fazendo apelos para aderir a uma ou outra vaquinha, financiamento coletivo, para apoiar processos legais. E, por falar em coisas legais, acho que é a última que eu vou falar hoje, que hoje eu estava conversando com a vereadora, já falo de Digital da Rua, sobre o Atende que fechou.
Hoje estava falando com a vereadora Patrícia Bezerra, que também está super empenhada, assim como o Suplicy e assim como o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, em viabilizar a contratação de vagas de hospedagem para pessoas em situação de rua agora durante a pandemia. Eu recebi agora há pouco uma correspondência do movimento na Rua Somos Um, que é o grande proponente disso de uma forma organizada, né? Muita gente pensa nisso, pensou, mas eles construíram uma proposta mesmo com 36 entidades reunidas. E eles continuam, assim, já tiveram o ok do presidente Tuma, vamos fazer acontecer. O Tuma também teve o ok da secretária da Assistência Social, e agora eles continuam mobilizados para identificar quais seriam esses lugares que aceitariam hospedar pessoas em situação de rua. Não é de graça, tem um pagamento, mas quem está acostumado a trabalhar com pessoas em situação de rua sabe que nem pagando, alguns lugares permitem a presença, a entrada deles, aceitam atendê-los de alguma maneira. Então, assim, até daria para ir na brutalidade, sabe? Por meio de um decreto, você requisitar a prestação daquele serviço em caráter obrigatório, mas a gente prefere tentar por bem, e eu acredito que haverá vagas suficientes disponíveis com os proprietários de hotéis populares, pousadas e hostels que aceitam prestar esse serviço. Então, Digital da Rua que me perguntou aqui, né? E o fechamento do Atende, como é que ficou isso? Eu até aceitaria o fechamento do Atende, que é um determinado tipo de serviço criado recentemente, desde que naquele lugar continuasse havendo a oferta de serviços de atenção à pop rua. Porque não precisa necessariamente ter a estrutura de um Atende, que tem inclusive lugar para dormir, que tem lá o refeitório, lugar para fazer as refeições e tal. Precisaria ter pelo menos ali no fluxo, na Cracolândia, o quê? Banheiro, chuveiro, lugar para se lavar, lugar para lavar roupa, lugar para beber água. Eu falei de banheiros, né? Em plena cidade de São Paulo, século XXI, coisa que não merece ser chamada de banheiro. Tem gente passando sede diariamente no centro da cidade. Aliás, rolaram uns boatos horríveis, assim, nem passa perto da Cracolândia porque eles estão atacando. Não é mentira, fake news. Mas olha, às vezes dá a impressão que se você chegar lá com um galão de água, vai ter gente que vai pular em cima, porque é um desespero daquelas pessoas por água de beber. E então eu acredito que lá na Cracolândia tinha que ter sim um posto avançado de atendimento da assistência social e da saúde, especialmente o consultório na rua, que é maravilhoso, mas com uma retaguarda boa ali, um lugar para fazer curativos, um lugar para fazer um primeiro diagnóstico, até um mini hospital de campanha especial. E peraí, cadê o César? Estamos tentando ajudar o teatro de container. Isso, o pessoal do Munguzá está prestando muito esse serviço, né, de atenção à pop rua, ajudar a acudir mesmo, com lanche, com comida, com água. E a gente tinha uma emenda para eles que era para o segundo semestre, atividades culturais. Estamos tentando ressignificar a emenda para que eles possam fazer, tem apoio para esses atendimentos de emergência. Hotel cápsula no lugar dos CIATs e Atendes. Tem tantos modelos de acolhimento melhores do que os que a gente usa, que eu tô com a esperança, inclusive, que... Digital da Rua, você viu que hoje eu tô usando, né? Eu não sabia que você vinha pro chat. Pro live. Eu tô apostando, eu estou querendo que esse modelo de hospedagem de pessoas em situação de rua passe a ser uma das alternativas
50 pessoas. Isso já faz toda a diferença na vida. E aí não precisa ter um assistente social lá no hotel morando. Aí para isso a gente tem os outros serviços de assistência social, Centro Pop, NPJ, CREAS. Então essa coisa de juntar tudo num galpão só é uma ideia ultrapassada, a gente tem que mudar. Então quem sabe essa hospedagem emergencial durante a pandemia passa a ser uma opção, uma forma normal, vamos dizer, de acolhimento da Pop Rua. Se eu tenho notícias sobre a situação da saúde na região da Luz, então, né, a gente tem as notícias que vêm de CEAs, de consultório na rua, foram detectados alguns casos de Covid, mas que a gente tenha conhecimento, graças aos céus, poucos casos. Digital da Rua mandou aqui um outro hackathon, grabcad.com. Bom, vocês que estão assistindo a live estão vendo aí também o site compartilhado pelo Digital da Rua. A Lilian me diz aqui que tá travando. Eu já tô concluindo mesmo. E a última coisa que eu queria mostrar. Vocês viram isso aqui? No Japão causou uma polêmica. Que absurdo oferecer isso no aeroporto para os viajantes. Eu achei demais. Dá para enxergar? São camas dobráveis de papelão. Ou seja, você transporta muitas dessas dobradas numa van, num caminhãozinho VUC. E monta muito rapidamente, super barato, super rápido. Aqui você tem mais distanciamento e privacidade, ou muito mais distanciamento e privacidade, por incrível que pareça, do que num beliche de um dormitório sem outras pessoas. Então isso aqui é muito rápido, muito fácil. Poderia ser montado numa quadra esportiva, num salão de uma igreja, locais que já tenham banheiros e vestiários. Cara, muito rápido, muito barato, muito fácil de modificar, de mudar de um lugar para outro. Então a Patrícia Bezerra ia levar, a Patrícia é presidente da Comissão de Saúde, então ela é uma das integrantes do Comitê de Crise. Tem o executivo e pela Câmara tem o presidente, vice, presidente de Finanças e a presidente da Comissão de Saúde. Acho que são esses os representantes. Então a Patrícia Bezerra ia falar inclusive desse modelo aqui de acolhimento com o presidente eu já estou concluindo aqui, mas manda pra gente por e-mail rp@soninha.com.br ou comentando aqui mesmo no Insta, no Facebook. E lembrem que vocês podem fazer perguntas, sugestões de temas, de comentários, de pessoas mesmo que a gente possa dividir uma live, fazer meio que uma entrevista aqui. Eu me despeço de vocês, agradecendo a companhia. É muito legal fazer uma transmissão com companhia. No meu tempo de televisão, a gente no máximo imaginava as pessoas. Eu tava falando com uma lente e aqui as pessoas estão falando comigo. Cara, isso é muito legal, muito legal.